Romanos, vamos continuar. Hoje é nosso quase final, né? Quase final. Nós estamos, o estudo 28 de 30. Então falta o de hoje mais 2 para a gente completar este tempo de reflexão sobre a carta de Paulo aos Romanos. A porção que eu vou ler hoje é uma porção maior, ela tem mais conteúdo e talvez por isso eu pregue um pouquinho mais hoje. O próprio conteúdo exige que a gente se debruce mais demoradamente. Mas eu fiquei pensando, o pessoal não tem para onde ir mesmo, né? Você vai correr para onde? Então, vamos ouvir a palavra de Deus, que é a melhor coisa que possa acontecer na nossa vida. Já que o vírus nos parafusou em casa, vamos ouvir a palavra de Deus pelo menos. Eu vou ler todos esses versículos que começam em Romanos 15, versículo 14, até o final, versículo 33. Leio as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para servir aos santos. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor, diante de Deus, para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém não seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Uma vida de compromisso. Vamos orar. Deus e Senhor eterno, nós te agradecemos de coração a oportunidade que temos de cultuar o teu santo nome.
Mesmo separados fisicamente uns dos outros, mas unidos pelos laços de Cristo, nós queremos dizer, Senhor, o quanto te amamos e o quanto a nossa alma depende de Ti. Obrigado por estes dias de quarentena, dias em que estamos podendo curtir mais a nossa família, dias em que estamos podendo ler mais a Tua palavra, outras leituras e ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós, Teus filhos, em nenhum momento somos desamparados por Ti. É assim como abençoaste o Teu servo, o apóstolo Paulo, no desempenho do seu ministério, pedimos que agora nos abençoes também na comunicação da Tua palavra, que o Teu Espírito mesmo esclareça o nosso entendimento, para que possamos não só entender, mas sobretudo praticar o que ela nos ensina, pois é a nossa prece em nome de Cristo. Amém. Creio, queridos irmãos, que já deu para perceber que uma obra missionária como essa em que o apóstolo Paulo esteve envolvido, não é uma obra que se faça com uma pessoa só. Aliás, alguém já disse com muita propriedade que missões, essa obra que nasceu no coração de Deus, é uma obra feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Mas esses três atores, os que vão, os que intercedem e os que contribuem, têm uma coisa em comum: a palavra compromisso. Os três têm compromisso com Deus. E eu sei que falar em compromisso hoje é falar uma palavra quase maldita. Nesses tempos líquidos, como disse um grande pensador contemporâneo, nesses tempos líquidos, a palavra compromisso é uma palavra antipática. Por isso que você vê cada vez menos as pessoas se casando, porque não querem compromisso no papel, ou morando juntos por algum tempo, porque só querem compromisso por algum tempo. Então, esses três atores, os que vão, os que intercedem e os que contribuem, eles têm isso em comum. Essa base comum serve aos três. É a base do compromisso. E aqui no nosso texto, desses versículos que eu li, se você for espremer, você vai perceber que da agenda de Paulo, o que cai é compromisso. Paulo era um homem profundamente comprometido com a obra de Deus. E eu louvo a Deus porque não só ele no passado, mas tantas vidas hoje no presente têm compromisso com a causa de Deus. Eu fico até emocionado quando vejo os irmãos me mandando, não era para me mandar, para mandar diretamente para a tesouraria, mas me mandando cópia das suas transferências bancárias para sustentar a obra de Deus. Ou seja, compromisso. Compromisso. Essas pessoas não estão comprometidas com o templo. Elas estão comprometidas com o Senhor do templo, com a obra de Deus. E nesse texto, então, como eu disse, nós temos aqui muitos compromissos que Paulo menciona. E eu anotei pelo menos 5 compromissos nos quais a gente pode meditar agora. O primeiro compromisso é o compromisso com o conhecimento. Como missionário, como evangelista, Paulo tem compromisso com o conhecimento. Isso está aqui claro no versículo 14, onde ele diz: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de toda bondade e plenamente supridos de todo conhecimento. Todo conhecimento. Meus irmãos, em nenhum lugar na Bíblia eu encontro elogio ao analfabetismo. Em nenhum lugar. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre elogia o conhecimento, ela sempre enaltece a sabedoria. E, por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 4, tem 2 palavras sobre conhecimento. Primeiro no versículo 1, israelitas,
Ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Olha que constatação triste. Não há conhecimento, nem verdade, nem bondade, conhecimento de Deus na terra. Não existe. Não estava vendo nos tempos de Oséias. E no versículo 6, ele é mais claro ainda. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O analfabetismo é o caminho para a destruição de um povo. Por isso, a Bíblia não elogia o analfabetismo. Seja ele o analfabetismo intelectual, não saber ler, não saber escrever, não saber as 4 operações, não saber ler, não saber o conhecimento intelectual, sim, mas também o conhecimento de Deus, que é o conhecimento mais importante de todos. Mais importante do que o conhecimento científico, filosófico, é o conhecimento da pessoa de Deus. E esse conhecimento, você sabe, a gente só obtém andando com Deus. Então, o conhecimento espiritual é o ideal, nada de analfabetismo, é o ideal. Em segundo lugar, o conhecimento espiritual passa pela mútua repreensão, diz o apóstolo Paulo, cheios de bondade, supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Ou seja, o conhecimento de Deus é transmitido pelo contato humano. As pessoas mutuamente se instruem, mutuamente se ajudam. Aqui a tradução de Almeida, Revista e Atualizada no Brasil, ela usa outro verbo, ela diz: estáis aptos para vos admoestardes uns aos outros. E o verbo admoestar aqui, que a minha tradução colocou como instruir, é o verbo grego para corrigir com argumentação. Ou seja, corrigir argumentando. Então, 2 pessoas estão tentando servir a Deus e uma está se desviando, a outra vai e diz: meu amigo, meu irmão, volta para cá. O caminho não é por aí não, é para cá, olha. E quantas vezes alguém me chamou na igreja, na minha formação, na minha adolescência, na minha juventude, e mesmo hoje, como obreiro, alguém sempre me ensina alguma coisa, me instrui, me admoesta, me lembra alguma coisa. Isso faz parte da aquisição do conhecimento espiritual. Então, o conhecimento espiritual é o ideal, ele é veiculado por mútua repreensão, que nem na escola. Quando a gente faz um dever e erra, o professor vem e corrige, não é assim? O professor está ali não para humilhar a gente, para bater na nossa mão, para dar cacetada na gente. Não, o professor está ali para dizer: olha, aqui você errou, em vez de 3 é 2. Aqui você errou, em vez de abacate é limão. Enfim, seja qual for o conteúdo do conhecimento, o professor está ali para mentorear, para ajudar, para ser um coach, né? Para ajudar você a criar e a descobrir o conhecimento. Então, é uma tarefa importante, porque é uma tarefa levada a efeito por gente cheia de bondade. Diz ainda o verso 14: já estáis cheios de bondade. O conhecimento espiritual não é para humilhar ninguém, ele é exercido, ele é transferido em amor que nós devemos ter uns para com os outros. Mas tem mais, o conhecimento espiritual também usa o recurso da repetição. O versículo 15 diz: mas em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar, o verbo aqui é lembrar, de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida. Então Paulo está dizendo que ele está escrevendo francamente, sem dourar a pílula, para vos lembrar de algumas coisas. É interessante que um dos princípios da didática ou da pedagogia é o princípio da repetição. A nossa mente precisa ouvir as mesmas coisas várias vezes. Por isso você copia na escola, por isso você chega em casa. Antigamente os meninos passavam tudo a limpo, porque você vai repetir aquilo que você aprendeu na escola, volta mais uma vez. Depois, para que tem prova?
É para reprovar o aluno? Não, é para que ele possa voltar àquele conteúdo e se lembrar dele novamente. Então Paulo está dizendo que o conhecimento espiritual nos é dado via repetição, é usado esse recurso, e a Bíblia mostra muito claramente isso. Por exemplo, onde está na Bíblia, você sabe? Onde estão na Bíblia os 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 20. Tá bom. E se eu perguntar, você acha que a Bíblia repete esses 10 mandamentos em algum lugar? Resposta certa? Sim, ela repete isso em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, ou seja, não só Êxodo 20, mas Deuteronômio. Aliás, Deuteronômio, na verdade, é o registro das memórias de Moisés, escrevendo tudo aquilo que passou, tudo aquilo que ele vivenciou e mostrando ao povo como viver na presença de Deus. Então a repetição faz parte do conhecimento. Por isso o Novo Testamento repete as coisas às vezes. Jesus repetia algumas das suas parábolas, alguns dos seus ensinos, algumas das suas frases, inclusive. Né? Mas ainda, o conhecimento espiritual, em quarto lugar, se comunica via pontes que se constroem. E aqui no versículo 16, Paulo usa a palavra sacerdote, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote. Eu gosto dessa palavra aqui, porque a palavra sacerdote, em latim, uma delas é a palavra pontifex, ou seja, aquele que faz ponte. Pontifex é aquele que faz pontes. E para mim, o ministério de Paulo, como de resto o ministério de todos os evangelistas, apóstolos e evangelistas em geral, de todo crente, ao dar testemunho, é o ministério de construção de pontes, pelas quais vai passar o evangelho, para chegar até as pessoas. Então o evangelista bom é aquele que constrói pontes, é aquele que é o vizinho, é você como crente construindo pontes para alcançar os seus vizinhos. Quando você manda aquele link do culto para o seu vizinho e diz para ele, olha, venha cultuar comigo, olha, é muito fácil, sem sair de casa você pode ver, você está construindo pontes. Quando você distribui um folheto, quando você doa uma Bíblia, quando você doa um CD, quando você empresta um livro ou doa um livro, quando você faz qualquer dessas coisas, uma palavra, uma oração por telefone, você está construindo pontes para que a outra pessoa chegue ao conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo aqui que ele fez isso como sacerdote. Não nos consta que Paulo tenha sido sacerdote. No Antigo Testamento, qual era a missão do sacerdote? Você lembra? No Antigo Testamento, a missão do sacerdote era levar o povo à presença de Deus. Levar o povo, representar o povo junto de Deus. Por isso que ele entrava no Santo dos Santos e ficava ali algum tempo, uma vez só por ano, num dia só no ano, que era o dia da expiação, em hebraico chamado de Yom Kippur. Então, nesse dia, o sacerdote levava os pecados do povo até a presença de Deus. No Novo Testamento, com o sacrifício que Jesus fez, que é suficiente, não precisamos mais repetir o sacrifício de Cristo, e essa é a tese principal do autor de Hebreus. Nós não precisamos mais de um sacerdote humano, porque nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E eu falei Hebreus, não foi por acaso, é porque aqui em Hebreus capítulo 7, ele vai falar mais disso. Versículo 22, assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles judeus tornaram-se sacerdotes em grande número, pois pela morte foram impedidos de permanecer. No sacerdócio judaico havia sucessão constante, né? Morria um sacerdote, tinha que chegar outro. No sacerdócio de Cristo não precisa. Por quê? Versículo 24, ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles, para trazê-los à presença de Deus. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este,
2 pontos, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse, como os outros, que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Então, Jesus é o sacerdote, é aquele que constrói ponte, e ele já construiu, graças a Deus, a maior ponte, a mais bela e mais longa e mais curta ponte de que os homens necessitem, que é a ponte que os liga até o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a ponte, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra compromisso, e a compromisso com o conhecimento, ela está presente aqui nesses primeiros versículos. Mas há um segundo compromisso, dos 5, o compromisso com Cristo e a sua causa. Compromisso com Cristo e a sua causa. Olha, eu não conheço ninguém que esteve tão envolvido com a causa de Cristo, tão comprometido com ela, como o apóstolo Paulo. Ele vai escrever no versículo 17, portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que ele diz é que Cristo é a glória da sua vida cristã. Cristo é a glória do seu ministério. Cristo é a glória da sua vida. E eu gosto disso, porque eu vejo muita gente hoje correndo atrás de glórias como a glória do sucesso, a glória do futebol, a glória da política, a glória da economia, a glória da profissão, a glória do próprio nome. Mas encontro o apóstolo Paulo dizendo exatamente que Cristo é a sua glória. E lá em Gálatas 6, versículo 14, ele diz ainda mais claramente: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. A glória de Paulo é a cruz de Cristo. A glória de Paulo é a vitória de Jesus sobre a morte. Essa é a glória principal desse grande apóstolo, e deve ser a sua glória também, querido amigo. Eu convido você a se voltar para Cristo, para a cruz de Cristo, porque as outras glórias são todas no diminutivo, são gloriolas, ou como disse, creio que foi Machado de Assis, são glórias interinas, são glórias passageiras, elas se vão, mas a de Jesus, vencendo a cruz, vencendo a morte, essa glória é eterna. Segundo lugar, Cristo é o poder do ministério cristão. Cristo é o poder do ministério de Paulo, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio. Cristo, presta atenção nisso, Cristo tem feito por meu intermédio. Paulo admite que de si ele nada faz, mas ele precisa sempre da mediação de Jesus, da energia de Cristo, do poder de Jesus para fazer alguma coisa, para a obediência dos gentios. Ele pegou os gentios e levou-os, criou uma ponte para levá-los a Deus, e isso não foi Paulo que fez. Quem fez foi Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui para nós, e vai dizer no versículo 19, que ele fez isso final do 18, com palavra e com ação. Duas coisas interessantes, que não podem se dissociar. Fez isso com a palavra e com a ação. A igreja não pode esquecer também que em servindo a Deus, ela precisa da palavra, mas também precisa da ação. A palavra grega é a palavra obras. Precisa da palavra e também das obras, não é? Para comunicar o evangelho de Jesus. No 19, ele diz que ele foi instrumento de Deus para operar sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Eu sei que falar em sinais e prodígios é falar de um tema polêmico, mas fugindo da polêmica, nós podemos aproveitar o seguinte: nós temos aqui, no Novo Testamento, nós temos a verdade de que os sinais e prodígios aconteceram
não eram simulação, não eram fake, não eram ficção, mas eles de fato foram realizados, operados em nome de Jesus. Isso é importante lembrar, não é em nome de Paulo, nem em nome de Pedro, nem de Maria, é em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Então eles aconteceram no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Estou enfatizando essa glória de Cristo, porque muitos operadores de milagres dos nossos dias usam essa linguagem, usam essa ferramenta, digamos assim, para trazerem glória econômica ao seu bolso. Então é uma manipulação do poder de Deus, ou antes, uma tentativa de manipulação do poder de Deus. Mas Paulo admite que ele fez o que fez, os sinais e prodígios que por meio dele foram operados, no poder do Espírito Santo. Não é no poder de Paulo, não é no poder da carne, é no poder do Espírito Santo. E outra coisa, Cristo é o programa do ministério de Paulo. Versículo 20, desse modo esforcei-me por anunciar o Evangelho, né? Desde Jerusalém, no final do 19, ele disse que desde Jerusalém e arredores e até o Ilírico, que é uma região na Europa, os Balcãs, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Esse é o programa de Paulo, pregar o Evangelho de Cristo. Versículo 20, esforcei-me por anunciar o Evangelho. Onde? Não onde Cristo já havia sido proclamado. Interessante que Paulo tem o cuidado de evitar pregar nos lugares onde o Evangelho já havia sido pregado. Por que isso? Por duas razões. A primeira delas é para evitar o desperdício de recursos. Ora, se Cristo já foi anunciado aqui, para que eu vou evangelizar aqui, se ali não ouviu ainda o Evangelho? Então, diante dessa constatação, Paulo escolhe pregar onde Cristo não tenha sido ainda anunciado. Então, para evitar o desperdício de recursos, e eu creio também que uma segunda razão é para não estimular a competição. Porque nós, os seres humanos, somos danados para cair nesse espírito maligno de competição, para ver quem produz mais, para ver quem faz mais milagres, quem prega em maior espaço, quem prega por mais tempo, enfim, nós somos assim, infelizmente. Então Paulo evitou pregar o Evangelho, esse é o seu programa ministerial, evitando pregar o Evangelho onde Cristo já houvera sido pregado, né, provavelmente para evitar então desperdício de recursos e para não estimular a competição. Mas nós temos, além do compromisso, né, de Cristo, compromisso com o conhecimento, compromisso com Cristo, nós temos também aqui o compromisso com a comunhão. Paulo é alguém que tem compromisso com a comunhão. Versículo 20 ele diz, de modo que me esforcei para anunciar o Evangelho onde Cristo não havia sido proclamado ainda, para não edificar sobre fundamento alheio, e por isso, muitas vezes tenho sido impedido versículo 22, tenho sido impedido de chegar até vós. Ou seja, a comunhão cristã, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, tenho sido impedido muitas vezes. A comunhão cristã não é fácil, ela é muitas vezes dificultada, ela enfrenta obstáculos, em outras palavras. E se você quiser viver uma vida de comunhão com Deus, vai ter muita tentação. Se você quiser viver uma comunhão com os irmãos, que é o ideal, a com Deus e com os irmãos, vai ter outras tentações também. Então Paulo está dizendo, eu muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Ele não especifica quais são esses impedimentos, mas fica claro para a gente que nem sempre as coisas saem como nós queremos. Às vezes a gente planeja uma coisa e não sai exatamente como a gente planejou, mas é preciso permanecer tentando e investindo na comunhão cristã, apesar dos obstáculos. Em segundo lugar, a comunhão cristã é desejável, diz o verso 23, agora não tendo mais o que me detenha nessas regiões,
e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Paulo era nutrido por um desejo de estar em comunhão com os crentes em Roma. E eu entendo o que ele está dizendo, porque só vendo esse templo aqui cheio de banco vazio hoje, eu fico pensando como é importante a comunhão com as pessoas, como é importante a comunhão com os irmãos. E olha, daqui de cima eu posso sempre ver os irmãos, e geralmente os irmãos têm o hábito de sentar cada um no seu lugar repetidamente, né? Como se alguém adotasse o lugar. Então eu já posso até imaginar ali no terceiro banco, no quarto, no quinto, lá atrás, os irmãos que sentam sempre lá atrás. Então, como faz falta isso? Como faz falta para mim? Como faz falta para você? E é por isso que tem irmão já louco para que acabe logo isso e que a igreja abra as portas, porque ele quer a comunhão cristã, a comunhão é desejável. Paulo quer ir a Roma. Paulo quer que a igreja de Roma abra logo as suas portas e recomece a ter cultos presenciais, porque ele quer estar lá junto deles. No capítulo final de Romanos, que é o próximo agora, onde teremos mais 2 meditações, nós vamos encontrar Paulo escrevendo os nomes, nome por nome daqueles seus colaboradores, pessoas que foram importantes no seu ministério. Vamos ver domingo, os próximos 2 domingos. É assim que se estabelece a comunhão cristã. O cristianismo, irmãos, é feito de gente. Jesus não veio morrer por uma ideia só. Ele morreu por uma ideia, sim, e por um ideal, mais ainda. Mas ele morreu por gente que nem você e que nem eu. Então, a comunhão cristã é desejável. Ele usa aqui, no verso 23, o final do 23, agora não tendo mais o que me detenha nessas regiões, tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Olha o verbo, visitar. E visita implica o quê? Implica abraço, implica conversa, implica chorar junto, se for o caso, implica sorrir com as vitórias, celebrar junto as vitórias que o outro conseguiu. Enfim, visitar significa tudo isso, significa até inclusive tomar um cafezinho juntos, por que não? Né? Já estamos aqui na hora do nosso almoço e nós estamos querendo comer. Por quê? Por que não comer juntos? Aliás, a palavra companhia significa exatamente isso, é comer pão, né? Companhia, o pão de companhia vem daí, é comer pão com alguém. E a vida cristã é comer pão com alguém, é comunhão com o outro, é visitar, é conversar, é chorar, é rir, é todas essas coisas juntas. A ideia de um cristianismo isolado, cada pessoa no seu canto, enquanto durar a pandemia, tudo bem, a gente vai tentando, mas no normal, o cristianismo não pode ser vivido isoladamente numa gruta, ou outro isoladamente numa caverna, outro isoladamente numa cela de convento. Por algum tempo, essas coisas fazem bem. Lembra, Jesus passava às vezes a noite inteira no monte orando, mas ele não passou o ministério dele todo lá no monte, ele descia compadecido para encontrar as pessoas e as suas necessidades. Terceiro lugar, a comunhão cristã abençoa os cristãos, abençoa as pessoas. A comunhão cristã, verso 24, ele diz: eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, vou para Jerusalém para servir os santos, não é? Servir os santos. Então Paulo está vivendo aqui a companhia, desejando a companhia, porque essa companhia deles vai abençoá-lo e a companhia dele vai abençoá-los. Então há uma reciprocidade inequívoca, inegável entre os crentes quando eles têm comunhão uns com os outros. Ele quer ir à Espanha, sim, ele quer ir à Espanha.
Lembre-se que naquela época a Espanha era o final do mundo, tá? Quem ia à Espanha estava disposto a ir até onde o mundo acabava. Era lá, porque depois era terras ignotas, ou mares desconhecidos, mares perigosos, a partir dos quais as pessoas não avançavam. Então, ele quer ir à Espanha, mas o versículo 25 ele cai na real, mas agora eu vou para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém porque eu quero ir lá e servir aos santos. E daqui a pouco a gente vai ver por que essa ideia de servir aos santos. Então, nós, em Cristo, nós temos compromisso com o conhecimento, nós temos compromisso com Cristo e a sua causa, e nós vimos agora que temos compromisso com a comunhão, e em quarto lugar, nós demos aqui o compromisso de compartilhar. O compromisso de compartilhar. Versículo 26 até o versículo 29, ele disse: porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia. Acaia, nas cartas de Paulo, é uma referência à Grécia, sul da Grécia. E a Macedônia é Grécia também, mas era mais ao norte, né? Hoje é um país separado da Grécia. Pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Grécia, Acaia, levantar uma oferta fraternal para os pobres. A gente vê aqui, irmãos, que a comunhão, então, é uma bênção. Paulo está levando oferta, dinheiro, prata, provavelmente em espécie, levar para a igreja que estava em Jerusalém. E isso demonstra a generosidade daqueles crentes. Generosidade é uma palavra que o bichinho invisível está fazendo a gente descobrir, não é? A generosidade, eu fico assim impressionado hoje, estou ficando impressionado com as notícias de pessoas que vão ajudando as outras, pessoas que vão dividindo a comida, dividindo a água, dividindo até o sabão. Tem gente dividindo sabão, fazendo doações, outros empresários que estão fazendo grandes doações. Enfim, as pessoas estão se mobilizando porque descobrem que a comunhão o compartilhar é necessário, a generosidade é muito importante. A generosidade, irmãos, não vê o mundo com indiferença. Versículo 26 aqui, ele fala de pobres, ele fala dos pobres. Pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia, da Grécia, levantar uma oferta fraternal para os pobres. Lembra quando Jesus diz lá nos evangelhos, os pobres sempre os tereis convosco? Pois é, essa palavra é tomada por muita gente para dizer, então eu não preciso me preocupar com os pobres, eu não preciso ajudar ninguém, eu não preciso, porque eu estou pregando o evangelho que salva a alma. E o corpo? Ninguém está preocupado com o corpo? Por isso que talvez muito crente pule Tiago, porque Tiago vai falar exatamente isso. É preciso que nós vejamos os crentes que estão passando fome em Jerusalém. Nós, os que estamos na Macedônia ou na Acaia, temos que olhar para aqueles e ver a necessidade deles e procurar suprir essas necessidades, procurar ajudá-los. Nós não podemos cruzar os braços e pensar que não tem nada a ver conosco. Então a palavra vai nos ensinar que, em primeiro lugar, a generosidade não vê o mundo com indiferença. Se os crentes em Jerusalém estão passando fome, Paulo, que pregou, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, o mesmo Paulo que pregou isso, vai pregar que ele vai a Jerusalém, levando as ofertas dos irmãos da Macedônia e da Acaia. Ele vai levar essa oferta para esses irmãos. A gente aprende na Bíblia também que generosidade acaba sendo troca. Mesmo não sendo a principal motivação, acaba sendo troca, porque diz o versículo 27, essas palavras que à primeira vista soam estranhas. Isso lhes pareceu bem como devedores, os da Macedônia e da Grécia.
devedores que são para com os judeus. Porque se os gentios, da Macedônia e da Acaia, de todo lugar, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha, Paulo está fazendo um jogo aqui entre dois tipos de bens, os bens espirituais e os bens materiais. Os judeus foram os receptores dos bens espirituais, o evangelho, a salvação, as boas novas de alegria para todo aquele que nele crê, enfim, os judeus, Jesus era judeu, os discípulos, então eles receberam os bens espirituais de Deus, mas não ficaram com esses bens para si. O que eles fizeram? Eles foram por todo o mundo e pregaram o evangelho a toda criatura. Paulo está fazendo isso aqui no capítulo 15. Então, enquanto os judeus distribuem os bens espirituais que receberam, ao mesmo tempo os judeus recebem os bens materiais dos macedônios, dos acaios, dos gregos, porque os judeus, estão agora em necessidade. Então, é uma espécie de troca. Outra coisa, a generosidade abençoa a quem recebe, sim, mas abençoa igualmente aquele que doa. E aí nós nos lembramos de Paulo de novo, mas noutra circunstância, se despedindo dos pastores de Éfeso, Atos capítulo 20, aos quais ele dirige um breve discurso, belíssimo, aliás, discurso, que termina com todo mundo emocionado, e no versículo 35 ele diz: eu em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Dar é mais bem-aventurado que receber. Há alguma dúvida? É abençoado aquele que doa, é abençoado aquele que recebe. Ou seja, todo mundo acaba sendo beneficiado com as bênçãos de Deus. Então nós temos aqui vamos ver a minha anotação aqui, vários compromissos: compromisso com o conhecimento, o compromisso com a comunhão, o compromisso do compartilhar e, por fim, nós temos em nosso texto o compromisso do combate espiritual. Compromisso do combate espiritual. Paulo diz, no versículo 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis, presta atenção nesse verbo, luteis juntamente comigo. Paulo está dizendo então que a vida cristã é uma luta, não pense que Jesus chamou você para ficar numa rede, dia e noite, balançando, desfrutando das bênçãos, bocejando. Eu acho que quando Deus construiu o paraíso, o Éden, Deus não deixou Adão bocejando no Éden, mas deu a ele uma tarefa: lavrar e cuidar do jardim. É luta, e que os crentes romanos, diz o apóstolo Paulo, se alistem nesse exército. Rogo-vos que luteis juntamente comigo. Agora, como que os romanos podem lutar? Ele vai dizer como. E aí nós temos uma segunda lição sobre o combate espiritual. É que na vida cristã, nós temos uma luta, e essa luta é solidária, não é solitária. Não é um soldadinho só guerreando, mas é todo mundo aqui, olha, luteis juntamente comigo nas vossas orações. A arma principal que os soldados romanos têm aqui não é a arma do soldado romano em geral, é a arma da oração. Luteis comigo nas vossas orações. Meus irmãos, eu acho esse texto, Romanos 15:30, fabulosíssimo. Porque se você não pode ir ao campo missionário, você pode orar por aquele que vai.
Se você não pode ser um pastor, se você não foi chamado para isso, você pode orar por aqueles que receberam essa chamada e essa tarefa. Se você não pode ser um músico, você pode orar pelos músicos aos quais Deus tem chamado, aos quais tem usado no seu reino. Você pode orar pelos professores da escola dominical, mesmo que você não seja um. Ou seja, você pode participar desse exército. Mas pastor, mas eu estou doente na cama. Olha aqui, você pode lutar até mesmo sem sair da cama. Você pode compartilhar este ideal e participar desta luta, mesmo estando em condições desvantajosas. Orar é lutar. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Eu gosto muito de uma frase de um autor devocional cristão que diz: muita gente pensa que a oração é o preparo para a luta. Não é. É a própria. Muita gente pensa que orar é preparação para a luta. Não é. É a própria luta. Mas tem mais coisas aqui, não é? A vida cristã sofre perseguição mesmo dos de casa. Versículo 31, estamos chegando para o final. Se alguém estiver dormindo aí perto de você, acorde ele aí, por favor. O versículo 31 diz: para que eu seja, orem a meu favor, para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia. Meu pai, rebeldes da Judéia, quem é essa raça? Ele não especifica quem é esse povo, mas o que ele é fácil deduzir. São aqueles que, ao invés de combater ao lado de Paulo, resolveram combater contra Paulo. Esses são os rebeldes da Judéia. Aqueles que, ao invés de cerrar fileiras ao lado dos líderes, estão promovendo divisões nas igrejas do Senhor Jesus. Esses são os rebeldes da Judéia. E Paulo pede então pede orações por ele, para que ele possa ser livre dos rebeldes da Judéia. Eu não sei como Deus vai libertar Paulo dos rebeldes da Judéia. Se Deus vai deixar Paulo ali muitos anos, trabalhando com eles, ou se Deus vai levar Paulo para outro lugar, ou se Deus vai matar esses rebeldes. Eu não sei como Deus vai resolver, mas não me compete saber como. Me compete sim orar, participar com Paulo dessa luta através das orações. Em último lugar, a vida cristã é vivida, apesar de tudo, apesar dos pesares, a vida cristã é vivida com alegria. E é com alegria, com essa tônica que Paulo termina, a fim de que pela vontade de Deus, verso 32, eu chegue até aí com alegria. Irmãos, qualquer tarefa que fizermos na causa do Senhor, se não for feita com alegria, é de se duvidar se o Senhor mesmo mandou a gente fazer aquilo. Nada contrariado, ministério contrariado, tarefa desenvolvida contrariado. Não, Paulo diz que eu chegue até aí com alegria. Você sabe que essa alegria independe da saúde, independe do orçamento, independe da família. Paulo nem tinha família. Então, se fosse depender de família para ele ser alegre e realizado, satisfeito na vida, feliz, ele teria sido um fracasso. Não tinha família, mas ele tinha o Espírito Santo. E o segundo fruto do Espírito Santo, o primeiro é amor, o segundo é alegria. Ele, Paulo, vai escrever. Mas recobrar as bênçãos, ele diz aqui, né, a fim de, com alegria, possa recobrar as forças, aliás, não as bênçãos, as forças entre vós. Recobrar as forças. Como faz bem um contato alegre, uma visita que nos levante e nos faça sentir que recobramos as nossas forças. Mas Paulo termina esse capítulo de muitos compromissos, como você viu, mas ele termina com uma bênção, e não podia terminar melhor. É o versículo 33, que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que o Deus de paz seja com todos vós. Lembre-se, ele está escrevendo aos crentes romanos, e a Roma dos Césares foi toda ela montada em cima da guerra, e a vida romana era em função do exército.
participar do exército, conquistar mais terras, para que os impostos aumentem e nós tenhamos uma vida de luxo aqui em Roma. Essa era a vida romana, resumindo brevemente. Então a Roma dos Césares fazia guerra contra as pessoas. O Deus da Bíblia, não. O Deus de Paulo, não. O Deus da igreja de Roma, também não. O Deus de paz seja com todos. E ele disse: seja com todos vós. Amém. Senhor Deus, nós pedimos que esta paz possa inundar o nosso coração e nós vivamos cheios dela. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.